E não poderia ser diferente com o momento que Pedro vem vivendo com o manto sagrado do mais querido Brasil. Olhares do futebol europeu já começa a aparecer em cima do nosso centroavante. E torcedores de 4 gigantes do futebol europeu pedem a contratação do nosso centroavante Pedro. Eu vou trazer todos os detalhes, inclusive neste momento o Flamengo precisa ligar o alerta. Tem que estar de alerta ligado para propostas que devem chegarem aí à mesa do mais querido do Brasil. Vou falar sobre isso, vou falar também sobre 2 medalhões titulares absolutos do técnico Dorival Júnior, que é questionado pelo jornalista Mauro César Pereira. Para o jornalista, esses 2 atletas, não devem serem titulares em todos os jogos do Flamengo. Tem que olhar mais para as peças que tem à disposição do técnico Dorival Júnior. Vou trazer todos os detalhes. Por falar em jogadores titulares, o técnico Dorival Júnior tem o seu time titular absoluto para o jogo desta próxima quarta-feira. Eu vou trazer todos os detalhes para você, então não perde nada, já cola comigo, meu parceiro. Aproveita, se você é novo por aqui e está conhecendo o nosso trabalho aqui agora, eu já convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marotaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais, beleza? Bom, já começo falando sobre esse jogo do nosso Mengão queridão pela 30ª rodada do Brasileirão, que acontece nesta próxima quarta-feira. Flamengo recebe o Internacional, que neste momento é o segundo colocado no Campeonato Brasileiro com 53 pontos. O Flamengo recebe o Internacional no Maracanã às 21h30, horário de Brasília. E para esse jogo, o técnico Dorival Júnior tem aí o seu time titular absoluto. Com a volta de João Gomes, Léo Pereira, que estavam suspensos, no último jogo diante do Red Bull Bragantino. Também conta aí com Felipe Luiz, que também esteve de fora do último jogo. E também aí Davi Luiz que treinou, normalmente nessa segunda-feira, assim como Felipe Luiz, João Gomes e Léo Pereira. O Flamengo de Dorival Júnior está completaço para o jogo diante do Internacional. Lembrando que o Flamengo vai em busca de mais uma vitória para seguir firme em reta de preparação para a decisão da Copa do Brasil. O Flamengo que recebe o Internacional nesta quarta-feira, depois vai até Mato Grosso para enfrentar o Cuiabá no próximo sábado, e na outra quarta-feira, dia 12, o Flamengo vai até São Paulo para jogar diante do Corinthians na primeira partida, jogo de ida da decisão da Copa do Brasil, beleza? Bom, então vamos torcer para que dê tudo certo no nosso Mengão queridão. O Flamengo aí consiga, na verdade, parar o Internacional. O Internacional, nos últimos jogos, aí vem disparado, já assumiu a segunda colocação do Campeonato Brasileiro e o Flamengo precisa muito dessa vitória, beleza? Mas em relação ao time titular do Flamengo, o jornalista Mauro César Pereira, depois do jogo diante do Red Bull Bragantino, que o Flamengo conquistou uma bela vitória por 4-1 no último sábado, também aconteceu alguns vacilos. E entre esses vacilos também teve a situação envolvendo a penalidade para o Red Bull Bragantino, envolvendo o Arturo Vidal em uma jogada. E o Mauro César Pereira vê neste momento Arturo Vidal e Felipe Luiz, 2 medalhões do Flamengo, que não poderiam ser titulares em todos os jogos do Flamengo. O comentarista, inclusive, falou que o técnico Dorival Júnior tem que olhar mais para o lateral esquerdo Ayrton Lucas e também no meio-campo ali Thiago Maia junto com João Gomes. Olha o que ele falou. A lição que dá para tirar desse jogo diante do Red Bull Bragantino é que o Vidal não pode ser o primeiro homem do meio-campo. O Dorival sacou Thiago Maia. O João Gomes estava suspenso. Um dos dois precisa estar em campo. Não há condições do Vidal como primeiro homem. Ele até fez o pênalti, que dificilmente faria se tivesse um dos dois em campo, pois não estaria naquela posição, declarou Mauro César. E em seguida ele falou o seguinte: acho que o Dorival precisa rever algumas questões. As laterais, não só o Rodinei, mas o Ayrton Lucas jogou muito bem. Dependendo do adversário, não sei se o Felipe Luiz tem que ser sempre titular. Acho que é discutível. Alguns jogos o Ayrton Lucas
pode ser alternativa. Ocupa melhor o corredor esquerdo, preenche mais aquele lado e gera mais jogadas. O Felipe Luiz é ótimo, é claro, mas é um jogador veterano. E em algumas partidas, o Ayrton Lucas pode ser mais interessante. Então, acho que é importante analisar o adversário e ver qual deles se encaixa melhor, principalmente nessa reta final de temporada, Flamengo se preparando para duas finais que acontecem nesse mês de outubro, né? Contra o Corinthians, 2 jogos, jogo de ida e jogo de volta, final da Copa do Brasil, e jogo único na Copa Libertadores da América no próximo dia 29 de outubro, diante do Atlético Paranaense. O que você acha sobre essas palavras do jornalista Mauro César Pereira? Técnico Dorival Júnior deve dar mais oportunidades, principalmente ao lateral esquerdo Ayrton Lucas? Eu gosto muito do Ayrton Lucas, sabia, gente? O Ayrton Lucas joga muito bem pela lateral esquerda, é um baita jogador. Eu concordo plenamente com as palavras do jornalista Mauro César Pereira. O Felipe Luiz é um jogador indispensável, um jogador experiente, um jogador, posso dizer assim, um maestro na lateral esquerda. Só que muitas das vezes, né, dependendo do adversário, o Felipe Luiz, né, não consegue acompanhar o adversário. Um adversário mais jovem, um adversário que corra mais, que tenha mais, né, assim, aptidão física, mais do que o Felipe Luiz. O Felipe Luiz vai sentir. O Felipe Luiz hoje já está com 36 anos, faz 36 anos aí, já começa a sentir, mesmo com a experiência dele. Então, assim, o Flamengo precisa mesmo rever essa situação. Eu acho que o Ayrton Lucas já deve ganhar mais sequência de jogos. Mas vamos aí aguardar o que o técnico Dorival Júnior. Já em relação ao meio-campo com Arturo Vidal, o Arturo Vidal foi principalmente ali titular para esse jogo diante do Red Bull Bragantino, porque o João Gomes estava suspenso, deixando aqui claro, né? Mas o titular absoluto é o João Gomes e está de volta para o jogo contra o Internacional nesta próxima quarta-feira, beleza? Vamos falar agora sobre a situação envolvendo o nosso centroavante Pedro. Rapaz, o Flamengo tem que ligar o alerta. O Flamengo precisa estar de alerta ligado para novas propostas que devem chegarem no Clube de Regatas do Flamengo. E dessa vez para o nosso centroavante Pedro. Isso porque a informação trazida lá no Bola VIP é que torcedores de 4 gigantes do futebol europeu pede a contratação do nosso centroavante Pedro. O primeiro foi um torcedor do Barcelona, que é o Daniel Ricon, que pediu ao Barça para os espanhóis colocarem o homem gol do Mengão na lista de reforços. E ele falou o seguinte: quem tem que estar na agenda é o Pedro do Flamengo, mas como ele não é espanhol, não é levado em conta, mas em 3 anos estará custando 100 milhões de euros. E agora ele não custa nem 20 milhões, afirmou o torcedor. Outro torcedor foi do Liverpool, que especulou, né, a contratação de um centroavante. Ele disse o seguinte: um lateral direito é necessário. O Darwin levanta minhas dúvidas. Contratou muito jogador mediano para a competição que tivemos. Até Richarlison teria gostado ou do Pedro do Flamengo, disse o torcedor do Liverpool, pedindo aí a contratação do Pedro. Um torcedor do Real Madrid que deseja que Florentino Pérez busque Gabigol ou Pedro. Esse torcedor agora deixou aí, né, essa questão aí entre Pedro e Gabigol para o ataque do Real Madrid. Ele falou o seguinte: Florentino perdeu a oportunidade única de ouro de contratar o Haaland por esperar por Mbappé. E por não incomodar sua majestade, Benzema, lá na janela de inverno poderia contratar Gabigol ou Pedro do Flamengo. Então aí os europeus estão de olho, né, no nosso centroavante Pedro, também aí visando a contratação do Gabigol em relação ao torcedor do Real Madrid. Já na Inglaterra, quem gostaria da contratação de Pedro é o torcedor do Manchester United, que diz o seguinte: olha só, hein, o Manchester United tem que dar tudo por Pedro do Flamengo, que eles não ganhem o jogo como o Haaland e Nunes. Vamos, faça disso uma prioridade. Olha só o que o torcedor do Manchester, né, ele falou. O Manchester United tem que dar tudo por Pedro, tem que dar tudo por Pedro do Flamengo, que eles não ganhem o jogo como com Haaland e Nunes.
Vamos, faça disso uma prioridade. Torcedores do futebol europeu, dos clubes aí, 4 gigantes do futebol europeu, pedindo a contratação do nosso centroavante Pedro. Mano, vou ver aí, o Flamengo precisa ligar esse alerta, né? O Flamengo precisa ligar o alerta, porque o Pedro vem arrebentando, vem jogando um fino da bola no mais querido Brasil, vivendo o melhor momento da sua história como jogador de futebol no Mengão Queridão, com a camisa do mais querido Brasil. Inclusive no jogo contra o Red Bull Bragantino, marcou aí o hat-trick mais rápido da história do futebol. Uma média de 3 a 5 minutos de um gol para outro. Mano, o Pedro está demais. O Pedro está demais. E isso não é novidade, que isso poderia acontecer, né? Principalmente aí clubes europeus e de olho no nosso centroavante Pedro. Mas fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Se chegar uma proposta hoje na mesa do Mengão Queridão para tirar o Pedro do mais querido Brasil, você sendo a diretoria do Flamengo, você negociaria o Pedro? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, mas o de agora foi isso, eu vou ficando por aqui. Logo, logo eu volto com mais informações do nosso clube de regatas do Flamengo, nosso amor, nossa paixão, nosso Mengão Queridão. Fica com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.